Bom, rapaziada, saudações vascaínas. Estamos aqui no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quinta-feira e é claro, fiz questão de neste primeiro vídeo de quinta, gravar ele com essa camisa. Uma camisa que é de fato muito representativa para o torcedor vascaíno. Uma camisa que quando olhamos ela, é impossível não lembrar de grandes coisas, grandes conquistas. Não vou dizer que é a camisa mais especial da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque alguns meses atrás, algumas semanas atrás, estávamos falando, dos Camisas Negras, o centenário dos Camisas Negras, campeões de 23. Então, não é a camisa mais especial essa, a de 98, a camisa do ano em que conquistamos a América. Conquistamos a Libertadores, inclusive, no ano do nosso centenário. Mas é uma camisa muito especial, isso é inegável. E eu fiz questão de vir com ela, torcedor, porque, olha, é impossível a gente pegar os nossos olhos e se fechar com relação àquilo que aconteceu ontem. E a introdução desse vídeo será um pouco diferente, eu já adianto aqui a você. A introdução desse vídeo será longa. A gente vai deixar para falar sobre Souza, falar sobre o treino de ontem no CT Moacir Barbosa após essa longa introdução. A gente vai deixar para informar minutos após essa introdução. Eu quero falar neste Acorda Vascão exatamente sobre o que aconteceu ontem à noite. Ontem à noite, no Beira-Rio, o Fluminense quis o destino, que com um gol e uma assistência do Germancano, atleta que passou pelo Vasco da Gama entre os anos de 2020 e 2022, conquistou a vaga na final da Copa Conmebol Libertadores. E é também importante que nós, vascaínos, não fechemos os nossos olhos para a realidade. Hoje, o rival, não o maior, mas um dos maiores rivais do Vasco da Gama, chega à final de uma competição internacional com grandes chances de ser o grande campeão da Libertadores, com grandes chances de tirar aquele apelido, aquela piada, aquele deboche realizado por todos nós vascaínos e torcedores de outros clubes, de um clube virgem das Américas, de um clube que não conquista nada, nenhum título do futebol sul-americano. Isso está chegando ao fim. Mas olha, meu amigo vascaíno, o que mais me preocupa é quando a gente pega a galeria de títulos de um clube e coloca ao lado do Vasco da Gama. Por que torcedor vascaíno? O Fluminense hoje, com o brasileiro conquistado em 2010 e o brasileiro também conquistado em 2012, tem exatamente o mesmo número de títulos do que o Clube de Regatas Vasco da Gama. 4 títulos brasileiros. O Fluminense, porém, é um clube que não detém a Copa Conmebol Libertadores e torceremos como bons vascaínos para que isso siga não acontecendo nesse ano de 2023. Mas é algo eminente. E se acontecer? Caso aconteça, o Fluminense ficará exatamente, com o mesmo número de títulos com relação ao Campeonato Brasileiro, 4, e a Libertadores, 1. E olha, meu amigo vascaíno, eu falei isso com vocês nas minhas redes sociais ontem, e eu faço questão de dizer aqui novamente, neste Acorda Vascão. O tempo passou, e o Vasco simplesmente congelou nele. O Vasco em 1997 conquistava um brasileiro. O Vasco em 1998 conquistava a Libertadores. O Vasco em 2000 conquistava a Mercosul e mais um título brasileiro, a Copa João Avelange. O tempo foi passando. Chegou o ano 2000. O torcedor vascaíno empolgado com a conquista de um título brasileiro e de um título grande do futebol sul-americano imaginaria que os próximos anos após o ano de 2000 seria grandes igual aquele. Porém não foi, meu amigo torcedor. Passou o ano 2000 e o Vasco parou de ver título. Os anos se passaram e o Vasco parou no tempo. De 2000 para cá, o Vasco viu apenas um título, que foi a Copa do Brasil em 2011. De lá para cá foram 5 rebaixamentos. Foram 5 vezes disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. E sabe o que aconteceu enquanto isso? Enquanto o Vasco disputava as Séries B, enquanto o Vasco da Gama parava no tempo, Flamengo e Fluminense, que são os dois maiores rivais do Vasco da Gama, colecionava títulos aqui no cenário do futebol carioca e também no cenário do futebol sul-americano. E é chato falar sobre isso, com certeza, mas é importante falar. Enquanto o Vasco seguia parado no tempo e segue ainda, o Flamengo conquistou durante todo esse período 2 Libertadores e 3 campeonatos brasileiros. O Flamengo, entre o ano de 2000 até hoje, 2023, dia 5 de setembro de 2023, conquistou 3 brasileiros em 2009, 2021 e 2019
e 2 Libertadores nos anos de 2022 e 2019. O Flamengo, que lá no ano de 2000 tinha 5 brasileiros e apenas uma Libertadores, ou seja, praticamente o mesmo número de títulos que o Vasco da Gama, chega hoje a 3 Libertadores e a 8 brasileiros, enquanto o Vasco, parado no tempo, mantém o seu mesmo número de títulos. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu estou falando sobre algo chato, ruim, delicado de ser falado. Porque é importante, torcedor, que nós, como vascaínos, possamos compreender o nosso momento. Não um momento de um clube pequeno, jamais. O Vasco é um clube gigante. O Vasco pode continuar com 4 brasileiros e uma Libertadores. Daqui a 100 anos permanecerá sendo gigante. Daqui a 100 anos permanecerá sendo o maior clube do futebol brasileiro. Mas o Vasco parou no tempo. Eu falo isso para que nós, vascaínos, entendamos o momento em que vivemos. Um momento em que, por gestões fracassadas, gestões esmagadoras, gestões que acabaram com o clube, fizeram com que nós chegássemos no ano de 2023 com quase exatamente o mesmo número de conquistas que tínhamos no ano 2000. Isso é vergonhoso, isso é ridículo, isso é um escárnio com o torcedor vascaíno. Nesse momento, não é apenas, como diz aquela frase, o torcedor vascaíno que merece voltar a ser feliz. Nesse momento, não é apenas o torcedor que deseja e, de fato, merece ser presenteado com uma grande conquista. Nesse momento, o Clube de Regatas Vasco da Gama precisa. Não é mais uma questão de necessidade, ou aliás, não é uma questão de desejo, é uma questão de necessidade. É uma questão de urgência. O Vasco precisa voltar a figurar entre os grandes. E para que isso aconteça, o Vasco precisa conquistar algo grande, ou estar presente pelo menos entre os grandes. E o nosso Vasco não está, torcedor. Então, vamos apoiar, vamos torcer, vamos lutar para sair dessa situação vergonhosa que o nosso Vasco se encontra novamente dentro de uma zona do rebaixamento. Mas é importante compreensão de que nós, torcedores vascaínos, nunca, jamais podemos nos acostumar com essa vergonha que estamos aí. Ficamos felizes sim com Paulo Veguete, ficamos felizes sim com Ramon Reu Dias, ficamos felizes sim com o Payet, ficamos felizes, mas nós precisamos de mais. E o Vasco merece mais. Não essa vergonha que se encontra hoje. Gestões esmagadoras, um clube falido, gestões ruins. E olha, tem eleição daqui a pouco, abra um olho em quem vai o seu voto. O Vasco merece voltar a ser Vasco. E a partir do momento que os nossos rivais começam a se destacar e vai embora com relação ao número de conquistas em comparação com o nosso Vasco, a gente vê que a situação fica complicada. O torcedor vascaíno está cansado de torcer contra os seus rivais. O torcedor vascaíno está cansado de torcer contra Palmeiras, de torcer, aliás, a favor de Palmeiras, a favor de Atlético Paranaense, a favor de Internacional, a favor de River Plate, de Boca Juniors, para que os seus rivais percam. O torcedor vascaíno não quer mais isso. O torcedor vascaíno hoje quer torcer pelo Vasco. O torcedor vascaíno hoje quer que os seus rivais torçam para os adversários do Vasco. Não que a história seja ao contrário. Estamos cansados e a gente espera que urgente o torcedor vascaíno volte a ser feliz. Mas enfim, né, rapaziada, vambora. Vambora falar de Vasco da Gama, porque temos informações importantíssimas a trazer aqui a vocês. Porém, antes de começar, agora sim, muito diferente do habitual, quero dar aí as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Eu sei que é um momento complicado, sei que é um momento difícil, um momento delicado em que nós ficamos muito chateados com o que está acontecendo, mas vambora junto porque aqui é muito Vasco da Gama. Então, é claro, se inscreva aí para ajudar o nosso crescimento, deixe seu like também, o seu joinha, seu gostei, como você preferir falar. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora. Bora sem muita enrolação, falar logo de Vasco, torcedor. Eu quero começar aqui este Acorda Vascão com aquilo que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa, pois como está aparecendo aí na imagem a vocês, o elenco do Vasco da Gama foi novamente a campo, visando, é claro, a partida desse próximo sábado contra a equipe do São Paulo. Depois de amanhã, hoje estará acontecendo o penúltimo treino, inclusive antes desse confronto. O Vasco entrará em campo
contra o tricolor paulista, atual campeão da Copa do Brasil. Um jogo importante, um jogo decisivo, um jogo que poderá tirar o Vasco da Gama novamente dessa situação dolorosa que é a zona do rebaixamento e, quiçá, colocar o Vasco no G13, ou seja, colocar o Vasco da Gama no grupo dos 13 primeiros classificados do Campeonato Brasileiro e automaticamente o grupo dos classificados para a Copa Conmebol Sul-Americana. É uma partida decisiva, é uma partida que poderá tirar o Vasco de uma situação ruim e colocar o Vasco numa situação bastante confortável. Mas é um jogo difícil. E não à toa, pelo peso que leva essa partida, Ramon Dias vem focando demais na preparação para esta grande decisão. Algo que chamou muito a atenção na partida no treino de ontem, foi Dimitri Payet. Tá aparecendo aí essa imagem a vocês do Payet. Não sei se vocês estão percebendo, mas o Payet está muito mais magro do que o normal. O Payet está bem mais magro do que o seu habitual, inclusive. O Payet ontem foi divulgado através de uma grande entrevista, aliás, reportagem feita pelo GE, que o Payet não perdeu peso. Com relação a quilograma, o Payet segue com exatamente a mesma quantidade de peso que chegou ao Vasco da Gama. O grande porém do Payet é que os exames, as avaliações, os exames feitos no francês, detectam que o francês perdeu muita gordura e ganhou muita massa muscular. A massa, biologicamente, ela pesa, o músculo pesa mais do que a gordura. Ou seja, se você perder uma grande quantidade de gordura e a transformar em músculo, mesmo que em pouca quantidade, muito provavelmente os seus quilos irão continuar o mesmo. E é exatamente isso que está acontecendo com o Dimitri Payet. Desde o momento da sua chegada até hoje, dia 5 de outubro, se percebe uma grande diferença estética no físico do Payet. Mas quando ele sobe para a balança, a situação parece ser a mesma, mas não é. Payet perdeu muito peso, Payet está chegando não ao seu auge físico, porque isso ainda vai demorar, acredito que só, de repente, até na próxima temporada, quando estiver bem fisicamente, já estiver habituado ao futebol brasileiro, mas Payet já está numa condição física muito melhor do que a vista há algumas semanas atrás. O atleta está diferente, está muito focado, quer entregar muito ao Vasco, a gente vem informando isso a vocês. O jogador está fazendo aula de português, vem conversando, inclusive a pedidos do mesmo, com os atletas dentro do CT Moacir Barbosa na língua portuguesa. Ele quer se familiarizar cada vez mais com o Vasco da Gama e quer realmente se sentir cada vez mais entrosado com esse elenco do Vasco, vem fazendo de tudo para que isso aconteça. E Payet está fazendo de tudo para se entrosar. Enquanto isso, meu amigo torcedor, porém, é claro, deixa aí a sua opinião se você ainda confia no bom futebol de Payet. Tem jogador que quer voltar ao Vasco. A gente vem falando com certa frequência a vocês do volante Souza, O Joseph de Souza, cria das categorias de base do Vasco da Gama, um grande amigo, inclusive, do Alex Teixeira, hoje atleta do Criciúma, atleta do Gigante da Colina. O Souza tem contrato com o Benjico Juan da China até o final desta temporada. Há no contrato do Souza um gatilho de renovação por mais uma temporada. Porém, o que acontece? O Souza vive há bastante tempo com uma dor no joelho. Essa dor, lá no início da temporada, foi detectada pelo médico que trabalha com ele, que era uma dor passível de uma cirurgia. Uma cirurgia inclusive no menisco do atleta, iria fazer com que essa dor parasse e o Souza conseguisse voltar a atuar em um grande nível, que o Souza sempre apresentou. O Souza é um jogador grande, passagem por São Paulo, Grêmio, Besiktas, Fenerbahçe. É um jogador diferenciado, é um primeiro volante, um jogador que ao mesmo tempo sabe desarmar, mas também sabe armar muito bem o time. É um jogador de bastante qualidade, o Joseph de Souza. E o que aconteceu? Com essa dor, ele no início do ano foi até o CT Moacir Barbosa para conversar com o Paulo Brax e abrir ali o livro da vida dele. Abrir ali em tom até de um desabafo, de uma conversa franca com o diretor executivo do Vasco, qual seria o planejamento de carreira do atleta. Ele falou assim para o Paulo: olha só, Paulo Brax, eu estou com esse problema no menisco, é um problema complicado, é um problema que todos os médicos que estão à minha volta indicam uma cirurgia, mas eu não quero operar. Eu quero tentar fazer um tratamento natural. O que seria isso? O Souza iria tentar recuperar essa lesão que ele tinha sem entrar numa sala cirúrgica. E para que isso acontecesse, o Souza fez um planejamento de carreira e entendeu que seria necessário ele ir para um futebol com uma intensidade menor, para que o joelho dele conseguisse não ser tão forçado e automaticamente se recuperasse. Esse futebol com uma menor intensidade foi o futebol chinês. Recebeu proposta de vários clubes do futebol mundial, mas ele aceitou o futebol chinês exatamente por esse motivo que abordamos aqui. Um futebol de menor intensidade. Menos jogos durante a semana, média de uma partida por semana, um treino menos intenso, um futebol menos intenso. E o Souza vinha se destacando com a camisa do Beijing Juan.
Mas as dores não paravam, não cessavam e o Souza de fato cansou. Conversou com o médico do clube, conversou com a diretoria do clube chinês e foi pedido uma vinda ao Brasil para o Souza realizar, a operação e realizar o seu tratamento aqui no Brasil. O objetivo do Souza hoje é rescindir o seu contrato quanto antes com o Beijing Guoan e ficar livre no mercado. E é a partir desse momento que entra o Vasco da Gama. O Souza, torcedor vascaíno, ele foi operado pela equipe médica do Vasco, a equipe médica do Vasco da Gama que operou o volante. E além da própria equipe médica do Vasco ter operado o Souza, o próprio Souza se recupera hoje dentro do CT Moacir Barbosa. Ou seja, o Souza hoje está completamente incluído dentro do dia a dia do Vasco da Gama. O Souza hoje tem aí uma recuperação realizada por um atleta que também se recupera dentro do CT Moacir Barbosa. O Souza hoje tem um tratamento de jogador do Vasco da Gama. O Souza hoje, inclusive, tem a prioridade de vestir a camisa do Vasco. O Souza estará livre no mercado em breve. O Souza quer voltar ao futebol brasileiro. E o Souza quer muito vestir a camisa do Gigante da Colina. E essa é a prioridade e a preferência do Souza para o restante da sua carreira. Fica a dúvida o que irá acontecer. O Souza abriu as portas de sua carreira para fechar com o Vasco. Hoje, o Souza treina dentro do Vasco. O Vasco acompanha o atleta. E hoje, querendo ou não querendo, depende apenas do Vasco de ter ou não o volante vascaíno. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que o Souza, com seus 34 anos, merece um retorno agora ao Vasco da Gama? Coloque, é claro, a sua opinião aí nos comentários, pois nós ficaremos por aqui. Esse foi a Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira. E é claro, já às 3 horas, 2 horas estaremos de volta com Fala Gigante. E na parte da noite novamente com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.